O homem de Gadara estava doente, levando para o primeiro século. Eles entendiam que ele estava com espírito imundo, ele estava endemoniado, era como eles entendiam. Graça e paz, seja bem-vindo a esse canal que tem por título Libertos na Mente por Cristo. Esse canal que busca mostrar as verdades contidas na Bíblia, que muitos ocultam. E o tema desse vídeo é: existem demônios bons? Para começar, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, o nosso idioma, o nosso português, ele tem uma ramificação. Ela tem uma origem. O nosso idioma veio do latim, pelos romanos, trazido pelos portugueses. O idioma brasileiro tem uma mistura indígena e africana. Sendo assim, o idioma do Brasil é indo-europeia, família itálica. Esse início é para os amados que estão assistindo esse vídeo. Venha entender o que vou mostrar mais à frente, se existem demônios bons ou não. Vamos para o segundo ponto. No primeiro século da Era Comum, o latim era o idioma oficial do Império Romano, mas tinha o idioma grego, que era falada por alguns romanos para estudo da filosofia e transações de comércio. A língua grega falada na antiguidade não é a mesma falada da modernidade. O idioma grego, no tempo de Jesus, é chamado de grego koiné. Esse idioma é mais antigo do que o latim. Registros escritos datam de cerca de 1400 anos antes de Cristo, enquanto o latim tem 600 anos antes de Cristo. A língua grega e o latim são irmãs, descendentes do proto-indo-europeu, mas o latim não veio do grego, cada qual se desenvolveu de forma diferente. A ramificação de uma língua, ela nos ajuda a entender a origem das palavras. Quando alguém vai ler a Bíblia, tem que entender, tem que ter em mente que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego koiné, há quase 2000 anos atrás. Para se ter uma exegese sadia, a compreensão das palavras, a pessoa tem que saber o grego koiné. Quando alguém se esforça e estuda o grego bíblico, ele terá uma melhor compreensão exegética. E quem não sabe o grego, não tem problema, vai ler no seu idioma. Nós que somos brasileiros vamos ler no português, estudando e não só aplicando. Se eu entendo que a Bíblia foi escrita em grego antigo, eu tenho que procurar saber e entender o que eles entendiam ao escrever as palavras contidas na Bíblia, grega ou hebraica. Vamos voltar no tempo, antes mesmo do primeiro século da Era Comum, e entender o que os gregos entendiam sobre o demônio. O nome demônio em grego é daimonion ou daimon. No dicionário Theological Dictionary of New Testament está assim: a palavra daimon, substantivo masculino, significa Deus, deusa, deidade inferior, seja boa ou má. No Novo Testamento, espírito mau. O dicionário TDNT é uma obra de referência acadêmica amplamente utilizada para o estudo exegético e teológico da Bíblia, podendo qualquer estudante ter acesso a esse material pela internet ou compra física. E podemos perceber, já de momento, que o dicionário mostra que a palavra demônio pode ser boa ou má na própria Bíblia. Através desse dicionário, podemos dizer de início que existem demônios bons, sim, mas vamos entender melhor. Muito antes do primeiro século, era comum a palavra demônio ser usada para pessoas com transtornos mentais. Quando alguém estava doente, eles associavam a doença a demônio. A ciência da antiguidade não é a mesma do século que vivemos. Os antigos tinham suas formas de entender as coisas diferentes da nossa ciência. Demônio para eles era entendido como gênio ou espírito. Os gregos entendiam que o nosso espírito ele podia ser bom ou ser mau.
A pessoa podia ter um espírito imundo ou um espírito iluminado, mas não que era alguém que foi possuído por alguma entidade. Não. Era o gênio da pessoa ou alguma doença. Observe bem, meu amado. Na teologia cristã, nós somos alma viventes. Possuímos corpo, alma e espírito. Somos tricotômicos. Somos espírito. Um exemplo. Um cristão de hoje pergunta a outro irmão: como vai seu espírito? Nós vamos entender que ele está perguntando como nós estamos, se nós estamos bem ou se nós estamos mal. Ele não está perguntando sobre nosso espírito, mas sobre nós. Mas se ele perguntasse assim: como vai seu demônio? Seria algo estranho para nós, mas na antiguidade não. Na antiguidade, uma pessoa esquizofrênica era entendido que estava com demônio, estava com um espírito imundo, com espírito ruim. Esse espírito ruim não é uma possessão, é a própria pessoa que não está sã da consciência. Quem tinha um gênio ruim, essa pessoa estava com cacodaimon. Cacos, ruim ou maligno, mas daimon, espírito, espírito mau. E uma pessoa de bom gênio é chamada de Agatodaimon. Agatos, bom, nobre, mas daimon, espírito bom. Os amados estão entendendo o assunto? Para os antigos, todos tinham um demônio. Ele podia ser bom ou ser mau. A palavra demônio para os antigos não significa uma entidade maligna. Refere-se a uma força divina, espírito intermediário ou gênio, ou guia pessoal entre Deus e humanos, sem ser inerentemente maléfico. No grego, a palavra demônio não era algo maléfico, era seu estado de consciência, ou seja, a pessoa era um demônio bom ou mau. E no judaísmo, um judeu ortodoxo do nosso século mesmo, não vou nem falar dos judeus da antiguidade e nem dos patriarcas da Bíblia, um judeu ortodoxo, eles não crê em demônio como crê os cristãos modernos da atualidade. Os judeus acreditam que os demônios é uma força destrutiva, mas não necessariamente maligna. O demônio era a causa da força destrutiva da natureza e causas de doenças e desgraças. Eles não eram seres autônomos. Eles são agentes de Deus. Eles entendem que Deus enviava os demônios para executar a obra divina, seja para matar, seja para colocar doença, causar tsunami e etc. O demônio é diferente do Satanás, que não é assunto desse vídeo, mas o Satanás significa adversário ou opositor, mas não é o adversário nem o opositor de Deus. Mas o que é que falam os cristãos da modernidade? Que os judeus estão errados, achando que só eles são a verdade e não entendem o desenvolvimento, a etimologia das palavras. Muitos julgam sem saber a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que a Bíblia foi escrita por sua maioria judeus. O Antigo Testamento foi escrito só por hebreus. O Novo Testamento temos Lucas, que talvez o único gentil a escrever. Esse assunto é tão importante que fica a pergunta para os amados: será que a Bíblia, que foi escrito por judeus que não crê em demônios autônomos, eles estão narrando nas suas escritas possessão demoníacas? O que vocês acham? Será que os judeus estão narrando na sua escrita uma queda de um demônio chamado Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus e arrastou a terça parte dos anjos com ele, tornando-os em demônios e Satanás, ao qual os judeus não creem dessa maneira? Ou será uma má interpretação dos que lêem a Bíblia e uma manipulação dos líderes religiosos, que alguns entendem que a Bíblia não fala de demônios autônomos, mas mesmo assim, eles sabendo que não fala, eles ensinam que existe? É uma pergunta. Sabe o que é que acontece? Se eu pego um livro que o autor não acredita em rebelião no céu e digo que ele está falando de um anjo chamado Lúcifer,
que quis ser semelhante a Deus, que era maestro da orquestra de Deus e conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus e foram expulsos do céu para essa terra para nos atormentar. Um judeu fala assim: não é assim. Aí o cristão moderno fala: vocês vão para o inferno, o meu pastor está certo e vocês errado. Olha o grau que às vezes chega um cristão. Vamos analisar uma passagem clássica dos cristãos futuristas, dos pentecostais cristãos que acreditam em uma rebelião no céu, um lugar onde não entra pecado, mas para muitos entrou pecado, porque o anjo Lúcifer, ele entrou no seu coração a maldade, e ele estava lá no céu e ainda enganou, e Deus, vendo tudo isso, deixou. É assim que os cristãos, muitos, não todos, acreditam dessa maneira. Vamos ver a passagem clássica da Bíblia que eles dizem que ali tem uma possessão demoníaca, que está em Marcos, no capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Temos aqui várias questões para analisar. Não vou dar uma explicação vírgula por vírgula, senão esse vídeo fica muito grande. Irei dar uma explicação básica. Os cristãos da modernidade acreditam que o homem de Gadara estava com possessão demoníaca. Então vamos nesse pensamento. Quando o homem de Gadara, que está com espírito imundo, segundo eles, vê Jesus, ele vai até Jesus e o adora. Não é estranho isso? Ou vocês acham normal? Um demônio, em vez de ir embora ou se esconder, quando vê o seu inimigo número 1, não. O demônio vai até seu inimigo número 1 e o adora. Se esse homem tivesse sido possuído por uma entidade maligna, ele nunca iria adorar a Jesus, pelo menos por dois motivos óbvios. Primeiro, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Paulo fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. O homem de Gadara, além de adorar a Jesus, olha o que ele fala. Marcos, capítulo 5 e o versículo 7. E gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. O homem de Gadara fala que Jesus é o filho do Deus Altíssimo. Quem foi que revelou isso a ele? Em Mateus 16, no versículo 16 ao 17, antes de Jesus chamar Pedro de Satanás e repreender Pedro, Jesus pergunta a Pedro: o que diz ele? Quem é Jesus? Pedro fala que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus fala para Pedro que não foi carne e nem sangue que revelou, mais o Pai que está no céu. E o endemoniado fala a mesma coisa. Ora, como esse homem pode estar possuído, está com uma entidade maligna, se ele tem a mesma revelação de Pedro? Ele fala que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Era para esse demônio, quando visse Jesus, fosse embora, mas não. Ele vai e adora, e ainda chama de Filho do Deus Altíssimo. E o segundo ponto, por que esse homem de Gadara não estava com possessão?
porque a ciência mostra que não existe possessão demoníaca. O que as pessoas têm são transtornos mentais. Muitos são esquizofrênicos, eles escutam vozes, sentem toque na pele, têm alucinações, vê coisas que ninguém vê. As vozes, as alucinações, os toques que eles sentem, para eles aquilo é verdade, mas é tudo da sua mente. Outro dia eu estava capinando na frente de uma certa igreja e estava tendo uma campanha de oração. E certa irmã orando, ela falava para Jesus expulsar o demônio da depressão de uma pessoa. Ela orava como se a depressão fosse uma possessão maligna. E para tal pessoa ficar curada, esse espírito maligno que possuía a tal pessoa tinha que sair. Meus amados, imaginemos uma pessoa doente. Essa pessoa jejua, essa pessoa está sempre fazendo o que é certo, está orando, buscando a Deus. Quando chega no templo, que é chamado de igreja ou casa de Deus, que não é o templo, somos nós. Hoje na graça, o templo somos nós, igreja somos nós. Quando nós nos reunimos, a casa de Deus era antigamente, na antiga aliança, o templo de Salomão ou a terra de Israel. Essas pessoas dedicavam a sua vida a Deus. Mas hoje, meu amado, o templo somos nós, igreja somos nós quando nós se reunimos. E alguém hoje se dedicando a Deus, indo para a igreja, louvando, participando de um órgão, fazendo o que é certo, chega na igreja e alguém diz assim: a sua depressão é um demônio que está dentro de você, vamos ter que orar para poder sair. A irmã ora e não sai. Sabe por quê? A irmã é médica para falar que a pessoa tem um demônio dentro dele. A irmã é psicóloga. Como vai ficar, meu amado, a cabeça dessa pessoa em achar que está possuída? Ela vai melhorar ou piorar? Essa pessoa tal vai chegar na sua casa achando que tem demônio, mas não é bem assim não, meu amado. A minha vontade é de chegar para a irmã e dizer: irmã, não é demônio não, irmã. Essa pessoa está doente, precisa de um tratamento. Mas não. No século que vivemos hoje, alguém associar esquizofrenia ou outras doenças, dizer que é demônio, irmão, é sem lógica. E o homem de Gadara, ele estava com o quê? Com cacodaimons. Ele estava com espírito imundo, mas não é uma possessão. Ele estava doente. Possa ser que ele fosse esquizofrênico. Como no tempo de Jesus não existia remédio para esse tratamento, esse homem estava no ápice da loucura e Jesus tira esse espírito imundo dele, repetindo, Jesus tirou, não foi demônio do corpo dele, mas Jesus cura esse homem da sua doença, deixando ele sã de consciência. Marcos capítulo 5, versículo 14 e 15. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O homem de Gadara estava doente, levando para o primeiro século. Eles entendiam que ele estava com espírito imundo, ele estava endemoniado, era como eles entendiam. Eu sendo brasileiro, minha fala brasileira, sendo da raiz latim, romana, itálica, pego a Bíblia, que foi escrita na língua hebraica e grega, e querer trazer para o entendimento português, estou totalmente errado, meu amado. Alguém vai dizer assim: mas os demônios entraram nos porcos. Deixa eu falar bem rápido esse assunto. Não entrou nenhum demônio nos porcos. Da mesma forma que os judeus tinham seus rituais, os pecados, as doenças, entravam no bode expiatório, era levado ao deserto para morrer. Os gentios tinham o mesmo ritual, mas era com os porcos. A doença do gadareno
em ir para os porcos não tem nada de novo. Essa prática os gentios já tinham, que pode ser assunto para outro vídeo. Para finalizar, você cristão tem que ter um demônio bom. Quero dizer que seu espírito tem que ser bom. Amém? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.